povo abençoado de Jesus, paz do Senhor, desejo para você uma excelente noite. Mais um dia está se findando e nós damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Até aquilo que não saiu do jeito que almejamos, desejamos, mas ainda assim não podemos murmurar, mas somente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Meus irmãos, estamos em mais um momento de oração. Como vocês têm nos acompanhado, estamos em uma grande corrente de oração, todas as manhãs e também noites, trazendo uma palavra de Deus e orando por sua vida. Hoje o Senhor me fez refletir em um texto bíblico. Estava em oração hoje à tarde e o Senhor me fez meditar no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, que está escrito: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Existem situações que não basta a oração de um justo, não basta a oração de uma mulher de Deus, de um profeta, de um sacerdote. Existem situações enfrentadas por uma nação que somente uma oração coletiva, somente a oração não de um justo, mas de um povo, que pode promover uma restauração, uma cura, uma transformação de vida. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus estabeleceu as maldições que sobreviriam sobre a vida do povo de Israel caso eles preferissem andar pelo caminho da desobediência. As maldições elencadas no capítulo 28 de Deuteronômio alcançariam a vida do povo de Israel se eles deixassem de observar os mandamentos de Deus, se o princípio da obediência fosse quebrada. Mas se essas maldições alcançassem a vida do povo de Israel, se essas maldições viessem em decorrência do pecado, ainda assim, se eles orassem a Deus, se eles buscassem a Deus de todo o coração, se eles se humilhassem e se convertessem dos seus maus caminhos, então Deus ouviria dos altos céus, perdoaria os pecados do povo e sararia a terra. Meu querido irmão, a terra está ferida, a nação brasileira está ferida. Nós estamos enfrentando uma grande pandemia, crise política, dificuldades financeiras, incertezas, não sabemos o dia de amanhã. Estão colocando a esperança na vacina, mas eu já tenho dito que a esperança do cristão, do crente, não é a vacina. A nossa esperança é Jesus, porque a vacina, ninguém sabe a eficácia dela, mas o nosso Jesus, Ele é eficiente, Ele não erra, Ele não falha, Ele não abandona. Notem, meus irmãos, que alguma das maldições que estão em Deuteronômio trata sobre falta de chuva, sobre a presença de gafanhotos, pestes e tantos outros sinais, consequências drásticas que sobreviriam sobre o povo. Não era sobre uma pessoa, era sobre um povo, sobre uma nação. Se eles decidissem não andar em conformidade com a vontade de Deus, será, meus irmãos, que a nação brasileira está andando os caminhos do Senhor? Corrupção na política, idolatria, banalização do nome do Filho de Deus. Jesus Cristo se torna alvo de zombaria nos carnavais. O nome de Deus é tomado em vão.
As igrejas estão passando por um grande esfriamento espiritual. Uma igreja que está agora comercializando a fé. O nome de Deus é tomado como um meio, uma moeda de troca, em que você tem que dar para receber algo de Deus. E pastores estão enriquecendo, usando o nome de Deus. Pregadores que não querem mais pregar aquilo que Jesus disse: ei, de graça eu dou, de graça pregue, mas querem cobrar 5 mil, 2 mil, 3 mil reais para pregarem. As cantoras que agora só querem a fama, mas não querem a humilhação, não querem uma vida de oração, uma vida de altar, só quer a vida de glamour, só quer a vida de likes, só quer a vida de visualizações, e esquecem que nós temos que ser como João Batista, que a gente desapareça, mas que ele cresça, que nós não recebamos a glória, mas que a glória seja sempre para Deus. Chegou o tempo da humilhação, de nos prostrarmos diante de Deus, enquanto povo de Deus, enquanto povos que se chama pelo nome de Deus, buscar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele venha se compadecer de nós, venha produzir arrependimento dentro do nosso coração, para que possamos então ter a nossa terra sarada. A nossa terra brasileira está ferida, está deslacerada por causa do pecado. Mas eu quero dizer nessa noite que ainda tem jeito, que ainda tem solução. O Brasil está mais uma vez sofrendo com a pandemia. Manaus, o estado do Amazonas é um exemplo disso, meus queridos. A peste do coronavírus mais uma vez assolando de forma drástica, e a corrupção cooperando para que vidas sejam mortas, consequência do pecado humano, de homens que amam a si mesmo, de homens que estão entregues ao pecado e não querem saber de buscar ao Senhor, pois chegou o tempo de buscarmos a Deus. Nessa noite eu quero orar, uma oração de humilhação, clamar a Deus com arrependimento. Meu querido, se arrependa dos seus pecados nessa noite e vamos orar a Deus em santidade, buscar a face de Deus com um coração puro, justificado pelo sangue de Jesus e com um desejo de abandonar o pecado. Quando ele diz se converter dos seus maus caminhos, está falando do abandono do pecado, de abandonar a idolatria, de abandonar a feitiçaria, de abandonar o adultério, de abandonar as mesas de vício, do jogo do baralho, dos bingos dessa vida. Larga essa vida das bebedices, larga a vida do pecado e busca a Deus enquanto ainda é tempo. Vamos orar nessa noite com um coração arrependido a Deus, para que Ele venha sarar nossa terra, venha sarar a nação brasileira, venha sarar o estado do Amazonas e abençoar aquele estado para aliviar a dor daquele povo, para chegar com providência de cura, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, eu elevo nossa voz em oração, no clamor desta noite, Senhor, pedindo ao Senhor perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa todas as nossas falhas. Nós queremos nos humilhar debaixo da Tua mão potente, Senhor. Nós não temos capacidade de libertação, mas o Senhor tem capacidade e tem um poder para nos libertar do pecado e fazer de nós uma nova criatura. Senhor, eu quero Te pedir, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, entra com perdão, entra com salvação em nossa vida, Senhor, e que possamos ser perdoados os nossos pecados. Senhor, meu Deus, abençoa o estado do Amazonas. Chega com providência nesse estado, Senhor. Ó Pai, cura, sara essa terra. Muitos estão sendo mortos, asfixiados, Senhor. Consequências dessa praga, dessa peste do coronavírus, Pai. E da irresponsabilidade de políticos que estão corrompidos, que estão amando mais a si mesmo, as riquezas desse mundo, do que a vida humana. Pai, em nome de Jesus, chega com providência, restaura, saúde,
Traz saúde, Senhor. Meu Deus, traz conforto para as famílias que perderam entes queridos. Meu Pai, muda o quadro da história do Amazonas e protege os demais estados brasileiros, Senhor, para que essa nova mutação do vírus não se espalhe pelo Brasil. Paralisa essa ação, Senhor, sarando a nossa terra, perdoando os nossos pecados, Senhor. Que a nação brasileira se volte para Deus em oração, que a nação brasileira dobre o seu joelho, o seu coração, pedindo perdão a Deus pelos pecados, e que os tempos de refrigério, e que os tempos de mudança e de uma terra sarada, ela chegue através do perdão e do arrependimento, meu Pai. É isso que eu te peço nessa oração, meu Pai. Deus, eu oro por aqueles que estão nesse momento angustiados, com o coração triste. Deus, que está também assolado pelas enfermidades, que o Senhor cure para a glória do nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Meu querido irmão, compartilhe esse vídeo, seja canal de bênção, e que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Amém e amém.